Como você bem comentou, amigo, acerca de casos que estão sendo informados de líderes que estão cometendo delitos, pecados, ferindo a santidade de Deus. E hoje, com o avanço da tecnologia, com as redes sociais, as notícias chegando até nós na velocidade da luz, aí você pergunta, esses homens que eram símbolos de santidade, de perfeição, de autoridade, de governo, de exemplo, e você recebe notícias escandalosas. Mas à luz da Bíblia Sagrada, o grande segredo é que a Bíblia nos conforta em relação a isso, porque a Bíblia nos ensina acerca de líderes derrotados por uma ponta de saia. E aonde eu vou me basear nisso, líderes derrotados por uma ponta de saia? É o grande Sansão. Sansão, um homem cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, um homem que foi abençoado por Deus desde o seu nascimento, diz a Bíblia, um homem que rasgava um leão ao meio, como rasga um cabrito, diz a Bíblia, um homem que arrebentava a seara dos filisteus e ateou fogo utilizando raposas na seara dos filisteus. A Bíblia vai dizer que Sansão arrebentou a cidade de Gaza, arrancando seus portões com os seus ombros. Mas ele venceu todas as suas batalhas. Ele venceu o leão, ele venceu os filisteus, todos os inimigos que Sansão deparou com ele vencera, cheio do Espírito Santo. Mas ele perdeu a maior batalha. E a maior batalha que ele perdeu foi por uma ponta de saia. Perdeu a batalha para os seus instintos, para a sua carnalidade, para as suas paixões infamas, para a sua natureza pecaminosa. Você vai deparar à luz da Bíblia, no livro de Juízes, Sansão deitado sobre as pernas de Dalila, ali sinalizando toda a sua queda. E foi ali que ele foi capturado pelos filisteus para se tornar escravo dos mesmos. Quantos líderes, eles vencem leões na vida, eles vencem os inimigos, mas diante de uma ponta de saia, ele é derrotado, ele é fracassado, ele é tombado, ele tem autoridade para rasgar o leão no meio, para atear fogo na seara dos filisteus, mas ele não pode ver uma ponta de saia, que ele é desestruturado. E por que ele é desestruturado e ele cai, perde a batalha por uma ponta de saia? Quantos hoje estão aí, as notícias chegam de vidas paralelas, de manter a amante há mais de décadas, como se fosse sua esposa original, é uma duplicidade de vida. Perderam a batalha por uma ponta de saia. Por quê? Porque dentro deles haviam feridas que nunca foram tratadas, carnalidades, impulsos que nunca estiveram crucificados na cruz de Cristo. Haja vista que este perfil de pessoa, ele tem coragem para enfrentar um leão, mas ele não pode ver uma ponta de saia, o sexo oposto, que ele mergulha de corpo e alma. E qual é o grande problema? O grande problema é que esta pessoa passa o tempo todo no ministério, na igreja, na família, enganando a si mesmo, enganando o cônjuge, enganando os filhos, enganando o rebanho, enganando o ministério da igreja local e numa tentativa de enganar a Deus. Mas ele não engana a si mesmo, porque diante de uma ponta de saia, ele vai como um cachorrinho, me permita a expressão, como um cachorrinho fissurado,
Porque enquanto ele não alimenta aquele desejo carnal, aquele lobo feroz que existe dentro dele, ele não sossega. Eis hoje a razão de muitos líderes envergonhados, não pessoalmente, porque muitos nem têm vergonha na cara, mas envergonhando a igreja, envergonhando o evangelho. E qual é o mais dramático? É que pessoas que estão dentro da igreja, que aceitaram a Jesus com a pregação deste homem e que o tinha como referencial de Deus na terra, essas pessoas são atingidas por um golpe tão forte, que muitas não querem mais saber do evangelho, não querem saber mais da igreja, porque acham que todos os líderes se comportam da mesma maneira. Mas não é porque na sua rua mora um delinquente que todos os moradores são delinquentes. Não se pode generalizar, mas também a gente não pode negar que tem líderes aí sem vergonha na cara, sem moral, se escondendo atrás de um terno, de uma gravata, de uma falsa religiosidade, de uma santidade hipócrita. Mas, como Sansão, tem os seus momentos deitados em cima de uma ponta de saia. Vence todos os embates da vida, mas perdem por uma ponta de saia. Qual é o problema? Talvez seja a falta de novo nascimento. Talvez seja a falta de um encontro genuíno com Jesus Cristo. Ou talvez seja a falta de caráter, porque tem muitas pessoas que nunca aceitaram a Jesus e são até ateias, mas têm caráter. Sabe honrar a família, sabe honrar o cônjuge, não tem vida dupla, sabe o que é integridade e honestidade. Então, além das virtudes do evangelho, a grande causa é caráter corrompido. E enquanto esse caráter não for tratado, nós estaremos diante aí de muitos Sansão tombado, deitado nas pernas das Dalilas da vida, porque é ali que alimenta os seus impulsos, suas carnalidades, seus desejos carnais, e ali que também é demonstrado a sua grande queda. Que Deus nos livre e que esta palavra seja um grande alerta para a revisão de conceitos, entendendo que fomos chamados para fazer a diferença e não para ser escravos cegos dos nossos próprios inimigos. E o caminho para ser escravos dos próprios inimigos é quando você perde a batalha para uma ponta de saia.